Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Você acompanha conversas como essa toda sexta às 8h15 da noite pela TVT ou a qualquer hora pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Hoje a entrevista é com a socióloga e professora espanhola Esther Solano. Ela lançou uma pesquisa que analisa a atual situação do bolsonarismo diante da queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Na entrevista, Solano comenta os resultados do estudo e explica as diferenças entre os apoiadores de Bolsonaro. Ela também fala sobre o afastamento político internacional enfrentado pelo país. Confira. A gente sempre diz que há dois tipos de bolsonarismo. O bolsonarismo mais radical, que é aquele que podemos denominar assim como fascista, né? Então, é aquele eleitor típico do Bolsonaro, que é um eleitor misógino, autoritário, violento, evidentemente racista, classista, etc., né? Que tem uma adesão ao projeto de Bolsonaro que não é só política, que ele compartilha a forma de vida, né? A visão do mundo bolsonarista que é definitivamente fascistoide. Agora, tem um outro bolsonarismo, que eu diria que é o majoritário, que não é tanto aquela visão fascista do mundo, mas que é um bolsonarismo que está movido por alguns elementos que foram muito fortes nos últimos anos no Brasil, que foram, sobretudo, assim, a negação da política tradicional, o antipetismo, o anti-esquerdismo, a Lava Jato, que ela teve como consequência a criminalização da política, e depois uma penetração muito grande de valores cristãos, a gente sabe o papel da igreja pentecostal e neopentecostal, e também de uma ética militar, de um ethos militarista muito forte, né? Então, esses elementos da negação da política, da criminalização da esquerda, da luta anticorrupção vista de uma forma populista e da militarização e da cristianização da vida, são elementos que a gente fala que definem o bolsonarismo e que definitivamente vão ficar para além do Bolsonaro. Então, aí que está a grande questão, né? A ideia de que a gente pode, no melhor dos cenários, derrubar Bolsonaro, mas os elementos que ficaram aí, que foi uma conjunção para o momento eleitoral, podem ficar e podem dar lugar, quem sabe, a um outro líder das mesmas características ou parecidas. Bolsonaro, o que ele fez, e fez de uma forma estrategicamente muito bem feita, e isso, obviamente, claro, levando em consideração que o Lula estava preso durante o período eleitoral, então, na verdade, também foi fácil para ele, mas o mais interessante que levou à vitória de Bolsonaro foi uma conjunção de elementos, alguns elementos mais, digamos, contemporâneos, como a Lava Jato, e alguns elementos que já estão presentes na sociedade brasileira há muito tempo, como, por exemplo, a questão dos valores religiosos, etc., né? Então, qual que é o assunto? A gente sempre diz, se a esquerda, o campo democrático, não conseguir dialogar com esses elementos, como, por exemplo, o campo religioso, o campo evangélico, ou dialogar, por exemplo, com um elemento que foi muito importante para a vitória de Bolsonaro, que foi a questão da segurança pública, se a esquerda não conseguir dialogar com esses elementos e apresentar suas próprias narrativas sobre eles, ou a questão da corrupção, por exemplo, né? Um relato sobre corrupção, virá um novo líder, que pode ser, por exemplo, uma direita que eu denomino mais cheirosa, né? A la João Dória, Luciano Huck, se aproveitando desses elementos que já estão inseridos na população, que tem um enraizamento muito profundo e que Bolsonaro aproveitou, mas outras lideranças podem aproveitar. Então, eu sempre digo que a esquerda está deixando aí um vácuo, né, político e social ao não dialogar em questões muito importantes como as que eu falei, religião, valores cristãos, segurança pública, corrupção, né, que são de fato narrativas que são complicadas para nós e podemos estar jogando isso no colo de um outro líder de centro-direita, que seja mais palatável que o Bolsonaro, mas que no fundo tem um projeto também neoliberal e ao jeito dessa centro-direita que está sendo aí colocada. Quando a gente diz, por exemplo, o Bolsonaro é racista, veja bem, é que a sociedade brasileira ela é imensamente, tragicamente racista, por exemplo. Bolsonaro é misógino, tudo bem, é que o Brasil leva até recordes em violência contra a mulher, por exemplo. Bolsonaro é LGBTfóbico, e que a gente sabe que o Brasil é um país que tem um recorde infames em violência contra a população LGBT, por exemplo. Então, no fundo, é verdade, eu concordo muito que é um reflexo de problemas estruturais, sistêmicos, que não têm sido atacados, porque são muito difíceis de ser atacados. Quando a gente sempre diz que o campo progressista deve ter no seu centro nevrálgico a luta antirracista, a luta pela pauta da mulher, a luta pela pauta LGBT, a luta também por políticas públicas econômicas inclusivas, porque eu sempre digo, o paulo-guedismo é uma parte do bolsonarismo, né? Então, a gente tem que levar muito em consideração que a esquerda tem que recuperar de uma forma muito potente a pauta da luta contra a pobreza, contra a desigualdade, etc., recuperar a pauta da classe, né?
É exatamente por isso, porque se a gente não recuperar essas pautas, estamos deixando elas como monopólio da direita, né? Então, é um pouco a provocação da nossa pesquisa é exatamente essa, pensar que o bolsonarista não é um sujeito, de repente, folclórico, né? Não é um sujeito aí caricatural que apareceu do nada, de repente emergiu um sujeito bolsonarista, não. São sujeitos, pessoas que estavam próximas a nós, que estão próximas a nós, que entenderam que a figura do Bolsonaro representava tudo isso que estava aí colocado, mas aí que está o ponto, estava aí colocado já previamente. Obviamente que no momento atual é importantíssimo a gente criar qualquer tipo de frente o mais ampla possível, o mais abrangente possível, porque a emergência agora não é só uma emergência política, é uma emergência que tem a ver com a vida dos brasileiros de tirar o Bolsonaro do poder. Porque quanto mais tempo ele permanecer no poder, mais pessoas vão morrer. Quer dizer, é absolutamente claro como isso, né? A gente está contando o número de cadáveres que o Bolsonaro está deixando por aí, né? Então, a emergência é tão clara e tão óbvia que qualquer aliado agora é bem-vindo. Agora, uma coisa a gente tem que ter muito clara, né? Os aliados de hoje são aqueles que criaram o problema que nós temos, né? Quando a gente fala, por exemplo, no Poder Judiciário, o Poder Judiciário, todo o grupo lavajatista e o próprio STF foi cúmplice absolutamente evidente da vitória do Bolsonaro. Quando a gente fala em imprensa, a grande imprensa brasileira foi um cúmplice evidente da vitória do Bolsonaro, para além de outros fatores que hoje estão assinando manifestos, como o EBBL, por exemplo, né? Então, a gente não tem que esquecer isso. Então, é um pouco paradoxal isso, porque ao mesmo tempo que é absolutamente necessário fazer uma intervenção antifascista, pro-democrática, apoiando a ordem institucional e apoiando, evidentemente, o funcionamento institucional, então, por exemplo, contra o fechamento do Congresso, né, contra esses aires autoritaristas dos filhos do Bolsonaro, mas a gente sabe que nós somos reféns das instituições, porque são instituições que trabalham contra o trabalhador, que trabalharam por um antipetismo e por uma criminalização da esquerda muito forte, e sejamos sinceros, a gente não estaria hoje na situação em que estamos se não fosse pela cumplicidade, direta ou indireta, de muitos de hoje que assinam esses manifestos, infelizmente. Eu confesso, eu sou abolicionista penal, sou absolutamente contra o encarceramento, mas eu confessava hoje que eu sentia um gostinho aí quando eu via a Sarah Winter sendo presa, né? Porque são personagens deleznaves, né? São personagens absolutamente trágicos e necropolíticos. Agora, qual é o problema disso? E uma coisa que a gente capta nas nossas pesquisas é que cada vez que o STF faz uma movimentação no sentido de prender personagens políticos, como por exemplo esse, ou por exemplo, semanas passadas, né, quando o STF, acho que foi Alexandre de Moraes, teve essas ordens de prisão, né, e de averiguação para personagens importantes do bolsonarismo, como o cara da Havana, as lojas Havana, etc., as pessoas percebem, e isso é muito perceptível, porque o tempo todo está na imprensa, essa é uma das consequências dessa espetacularização da justiça, né, que o Brasil é refém hoje. As pessoas percebem que o Supremo Tribunal Federal está muito politizado, muito militante, tanto para um lado como para outro, mas elas percebem muito claramente que não é um órgão de justiça que seja neutro, e que seja movido por questões técnicas. Elas sabem, veem isso muito claramente, que ele é movido por questões políticas. Então, veja que enrascada nós temos aí. O STF é um dos grandes criminalizados por Bolsonaro, e não só por esses sujeitos folclóricos como a Sarah Winter, sino pela base bolsonarista até mais popular, né? Pessoas que já votaram no PT, que hoje votaram em Bolsonaro, que é uma base popular que se deixa muito levar por essa ideia da criminalização da justiça. O problema é que o próprio STF é refém da sua própria atuação. O próprio STF jogou muito esse papel de uma intensa politização, de uma intensa militância, né, da justiça, de uma intensa hiperespetacularização, de tal forma que os ministros do STF agem muito mais quase como apresentadores de TV do que como ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, esse que é o problema, né? Como que você sai dessa dinâmica quando o próprio órgão de justiça acaba jogando esse jogo que é muito perigoso, né? E é muito antidemocrático também. A maioria das pessoas da base mais fiel do Bolsonaro não acredita nessa possibilidade, né? Eles dizem que Bolsonaro ainda é forte o suficiente e que não tem provas o suficiente também para tirar o Bolsonaro. Como se contra Dilma tivesse tido alguma prova, mas enfim, né? Agora, o que a gente vê, isso é uma coisa muito interessante, é que já começa a haver uma base popular que votou no Bolsonaro, que está mais arrependida, mais desiludida, já começa a falar, bom, seria até desejável tirar o Bolsonaro do poder, porque, veja bem, a pandemia está sendo uma gestão terrível, ele está agindo com muita responsabilidade,
na verdade, assim, as pessoas têm medo do impeachment porque sabem que é uma opção muito traumática, né? Eu acho que, por muito que muita gente apoiasse o impeachment de Dilma, pedagogicamente foi passada a conclusão para a população de que o impeachment é uma questão muito doída, né, e muito dramática para a população. Então, ao mesmo tempo que tem medo do impeachment, mas já começamos a escutar da sua própria base que ele deveria ser retirado do poder, que ele deveria renunciar. É uma coisa interessante isso, né, porque você vê aí um pouco como é que está sendo pulverizada um pouco essa base que antes parecia mais coesa, né. Agora, tocando um pouco no que você dizia da WhatsAppização da política, que talvez por aí, né, tenhamos um caminho para a saída do Bolsonaro, o problema disso mesmo é, de novo, né, que a gente pode até institucionalmente derrubar o Bolsonaro, mas a complexidade de como que o sistema de comunicação bolsonarista funciona continua aí, e o grave problema é um descrédito enorme na imprensa, então ninguém acredita nos meios de comunicação, e essa base bolsonarista é totalmente desacreditada da grande imprensa, e ela prefere se informar por um sistema comunicativo que a gente denomina que é formado por redes de confiança. Então, o meu grupo de família do WhatsApp, meu grupo de amigos, meu grupo da igreja. Então, olha a dificuldade disso. Eles não recebem uma informação que é apurada, que é uma informação profissional, que é uma informação verificada. É uma informação que tem muito mais a ver com redes mais tribais, primitivas, né? De confiança, de proximidade. E aí, como que nós, por exemplo, de um campo mais progressista, conseguimos furar essas vias de comunicação? É muito difícil isso, né? E como que você consegue ter uma informação profissional, quando, na verdade, o que você tem é uma arquitetura muito primitiva de informação que tem tudo a ver com fake news e com pseudo-informação, né? Então, acho que essa WhatsAppização da política forma um ecossistema realmente complexo e que, enfim, privilegia muito mais uma informação falsa, mentirosa, do que uma informação profissional. Eu acho que os militares, eles não embarcariam numa aventura diretamente golpista, né? Me parece que provavelmente o ONU seria muito mais do que o bônus, mas isso é uma percepção, obviamente. Acho que não embarcaria numa aventura golpista, mas olha o que sim pode acontecer. Qual que é um pouco a minha preocupação? A gente sabe que o número de mortos durante a pandemia vai aumentar, nós tivemos uma abertura agora absolutamente irresponsável, descontrolada, o número de mortos vai aumentar, a crise econômica, a consequência da crise sanitária vai ser dura também, vai ser muito complicada, no mundo inteiro vai ser, imagina no Brasil, que já é um país com uma fragilidade econômica muito forte, né? Então, o cenário que pode vir por aí é que a instabilidade se instaura no Brasil, uma instabilidade política, social, econômica, e por conta disso, a narrativa bolsonarista seja, vejam aí, não me tirem do poder, o importante agora é controlar a instabilidade e o importante é aumentar a militarização não tanto do governo como das próprias ruas e da própria vida social, né? E que isso, se de fato nós tivermos um cenário muito instável na pandemia, seja aprovado, apoiado pela população também, né? Olha, vamos trazer o exército para as ruas porque a situação está caótica, é instável, tem saques, né? Tem, enfim, tem um caos instaurado. Então, eu tenho um pouco de medo de que o Bolsonaro consiga reconstruir um pouco a sua popularidade em base ao caos que pode ser instaurado, porque um pouco na mentalidade de muitas pessoas, a única saída para o caos social e político é justamente o que? A militarização progressiva da vida, da sociedade e a presença mais ostensiva do militar e da filosofia dos princípios militares. Então, infelizmente, a gente tem essa possibilidade, talvez, muito mais possível, né, muito mais próxima do que um golpe militar de forma clássica, né? Eu vejo, sem dúvida, um perigo aí de um potencial aumento do autoritarismo, porque nós falamos muito sempre da politização das forças militares, forças armadas, mas a gente fala muito pouco da politização das polícias, né, que talvez inclusive mais preocupante, porque no fundo a polícia é um ator muito mais presente no cotidiano da população, né? E a gente já viu episódios de insubordinação policial com as greves que nós vivemos aí, né, nos anos anteriores. Então, eu acho possível sim esse cenário. Vai depender muito tudo, acho que de dois fatores. Primeiro, da evolução da pandemia, que, como eu já digo, não tem como ser uma evolução positiva, infelizmente vai ser uma evolução negativa. E me parece que vai ter um outro fator muito importante, que eu sempre venho avisando, que é como o campo democrático se organiza e se mobiliza enquanto a ele propor as suas próprias narrativas, né, sobre o coronavírus, sobre a crise econômica. Se o Bolsonaro conseguir vencer com a sua narrativa, pensando assim, está vendo? Eu avisei, eu falei que tinha que ter só isolamento vertical. Vocês insistiram em ter isolamento, por exemplo, em São Paulo, no Rio.
depois abriram e deu na merda que deu, né? Então, Bolsonaro pode sim vencer na narrativa. Se a esquerda, o campo, não só já a esquerda, esse campo antifascista, não conseguir de fato contrapor, se sobrepor no seu relato da história, o Bolsonaro pode muito bem lucrar acima disso, né? E aí, como que ele lucra? A gente sabe como ele tem uma forma de fazer política. O ethos político dele é sempre o ethos do inimigo da guerra de uma forma simbólica ou de uma forma real e uma forma física, né? Portanto, eu acho que tudo isso vai depender muito de como o campo antifascista consiga construir seu relato da história, de como os fatos que virão por aí têm que ser contados. Os meios de comunicação tradicional no Brasil, a gente sabe que agora podem ser parceiros muito conjunturais, muito esporádicos, muito temporários, mas não dá, sem dúvida nenhuma, para contar com eles de forma permanente. Então, uma das preocupações também que eu tenho é que, bom, a dia de hoje, digamos que é conveniente apoiar essas manifestações, porque imagino eu que eles pensam que Bolsonaro saiu do controle. Acho que eles pensavam inicialmente que eles poderiam controlar Bolsonaro, né? Que eles poderiam fazer do Bolsonaro uma certa marionete. Não sei por que eles pensavam isso, porque desde o primeiro momento que a gente tem, anos atrás, as declarações de Bolsonaro, é muito evidente que o jeito de governar dele era esse, né? Quer dizer, o Bolsonaro tem inúmeros defeitos como fascista, mas tem uma coisa muito clara que é que ele não mentiu ninguém. Acho que ele foi bastante honesto nas suas particularidades. Mas a imprensa pensou, e me parece que também os poderes econômicos pensaram que podiam botar o Bolsonaro nas rédeas, né? Hoje viram que não, que é impossível, e agora estão se voltando contra o Bolsonaro. Mas é muito espúrio tudo isso, né? Porque estão se voltando contra o Bolsonaro, evidentemente que não é pelo meio do fascismo, pelo autoritarismo, senão eles nunca teriam apoiado a candidatura dele. É simplesmente por, enfim, pela perda dos próprios privilégios e porque entendem que a agenda inicial do Paulo Guedes, etc., não está sendo cumprida, né? Então, quem que te diz que o dia de amanhã, se eles conseguirem, de fato, por exemplo, colocar aí uma candidatura mais viável, né, dessa direita cheirosa, etc., não comece de novo todo o formato de novo da criminalização dos movimentos, da criminalização dos manifestantes, da ideia, aquela velha ideia insistente do vândalo, do terrorista, do criminoso. É muito possível, porque já foi feito e voltará a ser feito, né? Então, aí que está um pouco também, eu acho que o nosso dilema tão sofrido, né? Pensar que a gente precisa desses meios de comunicação agora para tirar o Bolsonaro, mas a gente também é vítima total deles o tempo todo, né? Então, esse que é o problema, né? Quem que são os aliados? São muito escassos, né? São muito poucos, né? Mas eu insisto, a vida dos brasileiros, e não é metafórico, é literalmente, a vida dos brasileiros está em jogo, né? Então, quando a vida está em jogo, você tem que ir em frente, seja com quem for. Eu acho que essa é a minha postura agora, né? Então, é uma frente ampla, amplíssima até doer, né? Essa que é a ideia, né? Agora, esse é um primeiro passo. O segundo passo, se a gente conseguir de fato nosso objetivo de tirar o Bolsonaro, e um pouco aí eu concordo com o que o presidente Lula falava, o Bolsonaro é uma coisa, o projeto Paulo Guedes vai permanecer aí, isso a gente tem plena consciência de que tirando o Bolsonaro, a opção eleitoral dessa direita cheirosa que vem por aí, que é a que está sendo arquitetada um pouco com esses personagens aí desse centro-direita mais moderado, direita mais moderada, é a opção paulo-guedista, né? Essa opção de Paulo Guedes, antipovo, antitrabalhador, tem que ser também desconstruída, né? Então, acho que são dois momentos, né? O momento da emergência, da urgência sanitária e econômica, e um momento a posterior a ser construída uma agenda, e nessa agenda aí, evidentemente, que não cabem esses personagens. Agora, o problema é que, então, o nosso campo mais progressista tem que construir a sua própria agenda, forte o suficiente, comunicativo o suficiente. E, infelizmente, no dia de hoje, ainda o dia de hoje, a gente não conseguiu uma agenda econômica e social poderosa o suficiente como para ser, de fato, enfim, como para contrarrestar e fazer uma dicotomia poderosa eleitoral e politicamente ao campo de direita. O que a gente vê nas pesquisas é que o lavajatismo ele é bastante mais típico de uma classe média mais tradicional, né? É o que nós vemos, porque nós pesquisamos muito o público C e D, que é muito mais o público evangélico, né? Nós sabemos que o público evangélico pentecostal e neopentecostal é mais classe baixa, né? Classe mais popular. Então, o que nós vemos é que o lavajatismo, o humorismo, não pega tanto na classe mais popular, é mais típico, mais tradicional da classe média. Então, o que eu te diria desse público evangélico mais popular? Primeiro que não, eu não acho que migre tanto para esse humorismo, né? Mas o que eu te diria? Primeiro que é um público que não foi sempre de extrema direita. Eu quero lembrar aqui que o Edir Macedo
foi um aliado do PT durante muito tempo, né? Então não é um público que foi permanentemente de ultradireita ou extrema-direita. Portanto, se esse público não foi permanentemente de extrema-direita, nós temos uma chance de reconectar com esse público. E outra coisa muito importante, é um público eminentemente popular. Então, se o campo progressista não conseguir dialogar com esse público, estamos perdendo a nossa essência, né? Nossa essência deveria ser sempre dialogar com o público popular. Obviamente que há obstáculos, que há dificuldade, mas também eu quero lembrar que não é a mesma coisa a bancada evangélica, que essa sim tem que ser combatida, porque uma bancada fundamentalista, porque uma bancada que luta contra o progresso, porque uma bancada absolutamente retrógrada, do que a base evangélica popular. São coisas diferentes, separadas, e nós temos que distinguir entre as duas, né? Evidentemente, eu sempre tenho, como eu sou espanhola, eu sempre tenho um pé na Espanha e a minha visão sempre é muito o que está acontecendo na Europa com respeito ao Brasil, né? O Brasil se transformou num absoluto pária internacional, num dos países pior avaliados do momento. É absolutamente dramático você ver, por exemplo, os noticiários na Europa, como eles tratam o Brasil, de uma forma escandalosa, né? Que dizer, a imagem do Brasil no exterior é absolutamente patética, né? A gente passou, foi muito interessante quando eu me lembro da época do Lula, né, que o Brasil tinha uma percepção no exterior muito positiva, a imagem pejorativa, hiper negativa que nós temos agora. Mas aí eu queria também frisar um ponto. A imagem, portanto, é super negativa, um par internacional. Bolsonaro também está sozinho, eu concordo muito com o que você disse, inclusive os líderes da extrema-direita não estão apoiando Bolsonaro. Trump já se distanciou e outros líderes da extrema-direita no mundo, como Orbán, etc., não estão nem aí com o Bolsonaro, né? Agora, o problema de hoje, nos tempos do coronavírus. Previamente ao coronavírus, a gente viu uma pressão internacional interessante contra o Bolsonaro, na figura do Macron, por exemplo, né, com a questão do Amazonas, do meio ambiente, né? E aí a gente pensou, bom, é importante nós termos essa pressão externa anti-Bolsonaro, é um fator importante. Hoje em dia, no meio da pandemia e no pós-pandemia, o mundo está preocupado demais por salvar a sua própria pele na pandemia. Então, infelizmente, a gente vai ver diminuir essa pressão internacional, porque os países estão muito preocupados por como gerir a sua própria crise econômico-sanitária, né? Então, imagino eu que a pressão internacional vai diminuir, vai ser uma pressão desse tipo. A União Europeia também não vai deixar entrar os brasileiros, os Estados Unidos também não vai deixar os brasileiros, mas eu acho que vai ser basicamente por aí, né? Então, mais do que nunca me parece que o Bolsonaro está isolado internacionalmente, mas o pior, os brasileiros também estarão isolados internacionalmente. Eu acho que a Espanha é um dos países mais diametralmente opostos ao Brasil, porque foi um dos países que fez um confinamento mais radical, né? Mas o confinamento chegou assim, a ser muito drástico, né? Tanto que tinha polícia na rua multando quem saía, foi uma coisa bem, bem radical, que deu um efeito muito positivo, porque de fato a curva de contágios e de mortes diminuiu drasticamente, né? E agora estamos num momento de volta à normalidade, de desescalada, de recuperação do que a gente denomina aqui a nova normalidade, com muito medo, né? Porque aparecem por aí rebrotes, né? Aparecem, de repente, repontes de uma forma ou outra, mas evidentemente está tudo muito mais controlado. E eu acho que, fundamentalmente, por duas questões essenciais que estão acontecendo na Espanha, que para mim são as duas grandes lições da pandemia. Primeiro, como que é importante o papel de um Estado minimamente centralizado, organizado e estratégico, coisa que a gente não tem no Brasil. E segundo, como que é importante o sistema público de saúde que seja bem estruturado, né? Se não fosse pelo sistema público de saúde que nós temos na Espanha, o número de mortes teria sido muito maior, não tenho dúvida. Assim como no Brasil, se não fosse pelo SUS, por muito que a gente sabe que ele é precário, né, que ele ainda não chega ao patamar que a gente gostaria, se não fosse pelo SUS, o número de mortes teria sido muito maior. Então, acho que as duas grandes lições que vem da Espanha, mas que chega também do Brasil, é que sem Estado e sem SUS, a morte está garantida. Né? A ideia do intervencionismo do Estado na economia aparece e ressurge cada vez mais potente. Né? A própria União Europeia, que não é para nada susceptível de ser chamada de comunista, e já tem falado há muito tempo que é importante que os Estados intervenham economicamente em cada país, porque é urgente e necessário um mínimo controle das economias estatais se a gente quiser, de fato, passar pela crise econômica com, enfim, com menos gravidade, né? Mas é uma coisa que para mim talvez seja mais impactante desse período pandêmico, que é como que o debate do ingresso mínimo vital, da renda emergencial mínima, né? Há diversos nomes por aí, que no Brasil são R$ 600, né? Como que esse debate está colocado sobre a mesa. Há muito tempo que a esquerda vem falando sobre a importância de uma renda mínima vital, de uma renda mínima que garanta a dignidade das pessoas. Isso nunca tinha sido levado em consideração pelas altas esferas políticas. E hoje em dia,
A gente vê isso, inclusive, chegando das altas esferas da economia, né? Eu estava lendo, por exemplo, hoje uma entrevista da nova diretora do FMI para o país e já estava falando como a importância de uma renda mínima emergencial nos tempos de pandemia. Isso, para mim, é um avanço importantíssimo. Agora, qual que é aí talvez o ponto? O coronavírus vai acabar. Mais tarde, mais cedo, a gente vai ter uma vacina, a gente vai ter um tratamento e não podemos perder tudo que foi conquistado em termos de avanço do Estado e da proteção aos mais pobres e mais vulneráveis, né? Então, o papel agora do campo progressista é pegar essas medidas que são só, por enquanto, temporárias, emergenciais, e tentar transformá-las, primeiro, num debate público muito mais em profundidade a longo prazo, e depois tentar transformá-las em políticas públicas também de longo prazo depois pandemia. Você acabou de acompanhar a entrevista com a socióloga Esther Solano. Confira mais entrevistas como essa pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato, ou toda sexta às 8h15 da noite na TVT. Nos vemos na semana que vem.